A China está em uma guerra fria com os Estados Unidos pela dominância do mercado de semicondutores. O problema é que a China está perdendo. Essas estruturas são o sistema nervoso da guerra moderna, a base da IA, o alicerce de qualquer economia. Quem domina os chips mais avançados define, literalmente, o ritmo do progresso tecnológico global. E neste momento, a China está sendo sistematicamente impedida de sequer entrar nessa corrida. A China vende ao mundo uma história de ascensão tecnológica inevitável. E é verdade, o país é extremamente avançado tecnologicamente. Mega investimentos estatais, engenheiros brilhantes, vontade política inabalável. Mas os dados contam outra história. Nos segmentos que realmente importam, os chips de 5 nanômetros, 3 nanômetros, os processadores que alimentam IA de ponta, a China não está apenas atrás. Está sendo ativamente bloqueada de alcançar o Ocidente. Por décadas, Estados Unidos e China cresceram entrelaçados em cadeias produtivas globais. A lógica era de cooperação mútua, de ganha-ganha. Essa era acabou. O que vemos agora é uma guerra de restrições, sanções cruzadas, controles de exportação cada vez mais agressivos. A guerra dos semicondutores é o símbolo máximo dessa virada, do mundo integrado para o jogo de soma zero. A lei de Moore, a observação de que os chips dobram de capacidade a cada 2 anos, não é apenas um fenômeno técnico, é uma arma geopolítica. Ficar 5 anos atrás em semicondutores não significa atraso marginal, significa operar em outra era tecnológica. A China entrou séria neste jogo quando a diferença já era monumental. Pior, entrou em uma cadeia produtiva onde quase todos os pontos críticos já estavam sob controle de rivais. O software de design de chips, dominado por empresas americanas como Synopsys e Cadence. As máquinas de litografia ultravioleta extrema, essenciais para fabricar chips avançados, produzidas apenas pela ASML holandesa. A fabricação de ponta, concentrada na TSMC de Taiwan e na Samsung sul-coreana. A China chegou tarde a um tabuleiro onde cada casa importante já tinha dono. E esses donos respondem a Washington. E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência e dedicação. Na Monte Asset, já são 7 mil clientes no Brasil, investindo de forma global, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Nossa carteira administrada é um serviço exclusivo para quem quer investir como um profissional e rentabilizar seus investimentos com consistência, por meio de uma gestão personalizada e dedicada ao seu momento de vida. Aponte agora sua câmera para o QR Code e descubra como a Monte Asset pode transformar seus investimentos com visão global e segurança. O próprio governo chinês admitiu, em análises internas, que seu ecossistema tecnológico, de smartphones a sistemas militares, depende de chips e ferramentas vindas de Estados Unidos, Japão, Taiwan e Europa. Em outras palavras, a infraestrutura digital da segunda maior economia do mundo é vulnerável a decisões políticas de adversários. É como construir um exército moderno com munição que só o inimigo pode fornecer. Pequim reagiu como esperado. Bilhões em subsídios, programas estatais massivos, prioridade máxima para foundries domésticas e designers de chips. Isso criou capacidade, sim, mas em tecnologias de gerações anteriores. Chips de 28 nanômetros, 14 nanômetros, úteis para eletrônicos básicos. Nos nós de ponta, aqueles que alimentam inteligência artificial militar e computação de alto desempenho, a dependência continuou intacta. Desesperada, a China recorreu ao atalho clássico, espionagem industrial. O caso de Zhong Changyu, acusado de roubar segredos da ASML com apoio do Estado chinês, é apenas a ponta do iceberg. Tentativas de transferência forçada de tecnologia, aquisições estratégicas de empresas ocidentais, recrutamento agressivo de engenheiros estrangeiros, tudo isso confirma uma realidade incômoda. Sem acesso aos choke points críticos, Pequim recorre a meios paralelos. E mesmo assim, não está funcionando. O estrangulamento cirúrgico. A tese é direta. A China está perdendo a guerra dos semicondutores, porque os Estados Unidos dominam todos os pontos de estrangulamento da cadeia e estão usando esse poder para congelar Pequim várias gerações atrás nos chips que realmente importam para inteligência artificial e uso militar. Trump iniciou um movimento atacando ZTE e Huawei. Biden transformou isso em arquitetura sistêmica de contenção. Hoje, os controles de exportação americanos funcionam como uma rede coordenada. Bloqueio de chips avançados, proibição de acesso a software de design, restrições a equipamentos de fabricação e, crucial, sanções extraterritoriais a qualquer empresa do mundo que use tecnologia americana e tente vender para a China. Não é exagero. Uma empresa japonesa usando software americano para desenhar chips
não pode vender certos produtos para a China, mesmo sem tocar em solo americano. Washington globalizou sua capacidade de veto. O caso Nvidia ilustra perfeitamente o ponto de pressão. Os chips A100 e H100 da empresa são o cérebro da inteligência artificial moderna. Sem eles, treinar modelos de ponta fica exponencialmente mais caro e lento. A Nvidia tentou criar versões capadas para o mercado chinês, o H800, com performance reduzida para escapar dos controles. Washington rapidamente enquadrou até essas versões nas restrições. Mensagem clara: a China não terá acesso ao poder computacional que define o futuro da IA. Ponto final. Pequim está treinando seus modelos de inteligência artificial com cérebro limitado. Isso tem consequência direta em aplicações militares. Reconhecimento facial em tempo real, sistemas de armas autônomas, cibersegurança avançada, simulações de guerra. Tudo que depende de processamento massivo e paralelo está comprometido. Taiwan, a ilha que vale, uma era tecnológica. A apenas 180 quilômetros da costa chinesa fica a TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que fabrica mais de 90% dos chips mais avançados do mundo. A ironia geopolítica é brutal. A China considera Taiwan parte do seu território, mas não consegue acessar livremente a capacidade produtiva mais estratégica do planeta, localizada nessa mesma ilha. A TSMC está alinhada às regras de exportação americanas. Mesmo geograficamente próxima, é uma fronteira tecnológica bloqueada para Pequim. Isso transforma Taiwan em algo muito além de uma questão de soberania. É literalmente o ponto focal da corrida tecnológica do século XXI. Os Estados Unidos sabem disso, por isso investem bilhões para replicar fábricas da TSMC em solo americano. A Europa faz o mesmo. A mensagem é clara. Ninguém quer depender exclusivamente de uma ilha a 180 quilômetros de um regime que a considera sua. Mas enquanto essas fábricas alternativas não ficam prontas, e isso leva anos, Taiwan continua sendo o calcanhar de Aquiles de todos, inclusive da própria China, que não pode arriscar uma invasão militar sem perder acesso ao pouco que ainda consegue comprar. A China não ficou parada, desenvolve algoritmos mais eficientes para compensar hardware inferior, cria mercados cinzentos para contrabandear GPUs, otimiza modelos de IA para rodar em chips menos potentes. Isso reduz o impacto dos bloqueios, mas não elimina o problema fundamental. Há um teto físico de performance que não pode ser superado sem os chips mais avançados e os equipamentos de fabricação da última geração. É como tentar vencer uma Fórmula 1 com um motor de geração anterior. Você pode ter o melhor piloto, a melhor estratégia, a melhor aerodinâmica, mas na reta de chegada, a diferença de potência bruta decide tudo. Pior, os bloqueios forçam a China a reconstruir dentro de casa uma infraestrutura tecnológica que o Ocidente levou décadas para montar de forma colaborativa. Mesmo com bilhões de dólares e prioridade política máxima, isso leva tempo, gera ineficiências, repete erros já superados por outros. O resultado? A China permanece alguns ciclos atrás, exatamente o que Washington quer. As consequências de um mundo dividido. Esta disputa está fragmentando a arquitetura tecnológica global. O mundo está sendo empurrado para dois sistemas incompatíveis. Um bloco liderado pelos Estados Unidos com seus aliados, outro liderado pela China, tentando criar autossuficiência. Países médios são forçados a escolher lado. Usar equipamento Huawei significa perder acesso a parcerias tecnológicas ocidentais. Alinhar-se completamente ao Ocidente significa perder o mercado chinês. A Europa virou refém dessa guerra. O caso Nexperia, empresa chinesa, tentando comprar fabricantes europeus de chips, mostra como indústrias civis se tornam peças de xadrez geopolítico. Controles de exportação cruzados, expropriações, retaliações. Até setores básicos como automotivo sofrem. Faltam chips simples para carros porque a cadeia global foi politizada. A contradição chinesa é gritante. Maior potência industrial do mundo em bens físicos, mas dependente de rivais para o componente mais estratégico da economia digital. Essa assimetria reduz a capacidade chinesa de projetar poder, mesmo com escala industrial sem precedentes. E Taiwan? A ilha virou o ponto de tensão máxima. Washington a usa como pilar estratégico da contenção. Pequim a vê como território próprio. A dependência global da TSMC, combinada com a disputa política, cria um risco de escalada que pode redefinir a geopolítica inteira. A China sabe que, hoje, militarizar essa disputa seria arriscar acesso ao pouco que ainda consegue, um cálculo que pode mudar à medida que sua autossuficiência aumente. O modelo das guerras futuras. A guerra dos semicondutores não é um caso isolado, é o modelo das guerras do século XXI. Menos invasões, mais bloqueios de tecnologia, menos tanques, mais sanções a componentes críticos, menos bombardeios, mais
controle de infraestrutura invisível. A China está aprendendo isso da forma mais dura possível, a partir de uma posição de desvantagem estrutural. Mesmo que o PIB chinês continue crescendo, a verdadeira medida de poder no século da inteligência artificial é capacidade computacional de ponta. Ao manter a China sistematicamente afastada dos nós críticos dessa capacidade, os Estados Unidos garantem, por enquanto, que Pequim jogue sempre com peças tecnológicas atrasadas. Esta é a essência de como a China está, hoje, perdendo a guerra dos semicondutores. Não por falta de dinheiro, não por falta de engenheiros, mas porque chegou tarde demais a um jogo onde os adversários já controlavam todas as cartas que importam. E agora, esses adversários não estão dispostos a deixá-la sequer sentar à mesa. Se você se interessa em entender como a economia funciona e como isso afeta seus investimentos, siga a Monte Asset no YouTube. Somos uma gestora de recursos que pode te ajudar a manter seus investimentos alinhados com as transformações do cenário global, protegendo e multiplicando seu patrimônio. No primeiro link da descrição, você pode conhecer os produtos da Monte. Agradecemos sua presença.